O que é o tempo? O que é o espaço? O que é a gravidade? Ainda hoje a ciência não consegue responder o que é isso. E o problema da ciência não é buscar resposta, é despedaçar o todo, desfragmentar a realidade. Isso possibilita que ela crie novos sistemas baseados no próprio sistema original, digamos assim, mas impossibilita que ela entenda o mecanismo fundamental da própria realidade. Ela desmonta e remonta, digamos assim, mas ela perde a essência do mecanismo. Ela entende como a estrutura funciona, mas não entende o mecanismo. Então vamos lá. Qual o mecanismo da realidade que unifica tudo? O que a ciência faz? Ela quebra, olha os pedaços, depois reconstrói. Isso parece trazer resposta, digamos assim. E traz estrutura para a gente criar novas estruturas e tudo mais. Mas não revela o mecanismo do sistema. Então vamos lá. O que é o tempo? A ciência não define especificamente o que é o tempo, o que é o espaço. A gente tem essas palavras, mas não são bem definidas. O que é, como eu posso dizer, a gravidade. Aí já começa a entrar em graviton, já começa a entrar em 10 dimensões. Complica demais e não consegue entender o mecanismo. Então, eu vou explicar segundo a minha intuição que é isso. A partir da minha intuição cheguei a isso. Então, vamos lá. O que é o tempo? O tempo é possibilidade infinita. Possibilidade infinita. Ponto. Isso já define o que é o tempo. Ele não se mexe, ele não avança, ele não recua, ele não se transforma. Ele se preenche. Parece bobo, mas você vai entender em breve. Agora, vamos para outro ponto. O que é o espaço? O espaço é tempo. Tempo realizado. Entende o que quer dizer? Quando o tempo se preenche, ele vira espaço. Parece besteira, mas isso explica muita coisa. Vamos lá, um exemplo. Todo o ponto... Quando eu parto de ponto A para ponto B, a tendência é voltar para o ponto A. Vamos supor, se eu corro, então eu parti de um ponto de estagnação e eu necessito parar mais à frente, digamos assim. Se eu parar no ponto B, eu vou voltar automaticamente voltando para o ponto A, que é o ponto de estagnação. Entende o que eu quero dizer? Então, quando uma coisa se realiza, quando uma coisa acontece, ela tenta voltar para o estádio inicial. Então é justamente isso. Por isso que o tempo parece passar, mas não é que o tempo está querendo passar, é que o espaço está tendendo a voltar a ser tempo, a ser estático, a ser vazio, a ser imutável. Então, espaço é tempo realizado. Ponto. Agora vamos para a gravidade. O que é a gravidade? A gravidade é a própria geometria do espaço. Parece bobo, mas eu também vou explicar. O que acontece a partir da geometria? Deixa eu tentar explicar em palavras, porque eu sou horrível para... Eu entendo estrutura, eu consigo organizar, mas para me expressar é que eu me perco um pouco. Então eu estou tentando pôr em palavras para que dê para entender. Quando... É o que mesmo? Era a gravidade. Perdão, quase perdi a linha do raciocínio. Gravidade. O que é a gravidade? A gravidade é a própria geometria do espaço. Ponto. Isso é interessante. A gravidade é literalmente a parte que afunda no espaço. Imagina o tecido. A gente diz que o espaço é um tecido que se estende sobre o todo. Até aí tá entre aspas certo. Não tá errado, mas também não tá certo. Totalmente certo. A gravidade é justamente a parte que afunda. A gente chama de gravidade quando o tecido se dobra, certo? Mas antes, bora pro tecido. O que é o tecido? Ou melhor, não dá pra ir pro tecido agora, que tem que explicar algo antes. Como funciona o espaço? E como funciona o tempo, o mecanismo entre os dois? O espaço, ou melhor, o tempo, como eu disse, ele é infinito. Entre aspas, uma possibilidade infinita. O tempo é finito. O espaço é a própria finidade do tempo. É o que torna o tempo finito. Entendeu? Conceito? Mas o que gera o espaço? O que é o tecido do espaço? O tecido do espaço é a própria estrutura atômica.
Algo só, a possibilidade ela se condensa em algo. Esse algo é o próprio tecido do espaço. A energia é o que organiza o tecido do espaço. Ela gera a própria estrutura do tecido. É meio complicado explicar, mas resumindo, o átomo é o tecido. Como é que eu posso expressar isso? A energia é a linha que une que é a geometria do tecido. A geometria não, é o que faz o tecido ser o tecido. Não sei explicar direito. Como eu disse, eu sou péssimo para explicar. Não encontrei uma alegoria perfeita para definir o que é energia. Mas é mais ou menos isso. Ela é o que sustenta o tecido. Entende o que eu quero dizer? É como se fosse a costura de uma roupa unindo a outra. Não sei. Depois eu encontro uma alegoria perfeita. Até agora não. Eu visualizo tudo na minha cabeça. Eu consigo visualizar, mas não consigo expressar. Mas vamos lá. O que é... Onde é que eu tava mesmo? Tá. A estrutura atômica é o tecido do espaço. Ou melhor, a estrutura atômica e a energia são o tecido do espaço. Ponto. Não, na verdade, aqui achei uma alegoria perfeita. A energia é justamente aquilo que tende a induzir o tecido a voltar ao estado original e ao mesmo tempo impulsioná-lo a ser algo. Entende o que eu quero dizer? As coisas se desgastam justamente por conta da energia. A energia ela tende a impulsionar algo a ser algo, mas ao mesmo tempo em que impulsionar algo a ser algo tende a retardar ou a induzir ao estado original. Em outras palavras, é aquele estado que você corre. Quando você está correndo, você vai ter que parar no ponto B. Então você tende a voltar para o estado original, mesmo indo adiante. É assim que a energia funciona. Enquanto a estrutura atômica é o tecido do espaço. Agora vamos lá, agora que deu para entender isso. Vamos lá voltar para gravidade. O que é a gravidade? A gravidade é justamente quando o tecido afunda. Ponto. Eu já falei isso, né? Mas vamos lá mais profundamente. Na verdade, tem que voltar de novo. Imagina um copo d'água. Tem que explicar primeiro a expansão do universo. Imagina um copo d'água. Isso é o espaço. Um copo d'água cheio. Você joga uma pedra dentro. O copo transborda, certo? Você joga outra, o copo transborda. Ele ainda vai se manter cheio, mas ele vai transbordar sempre. Então o espaço é justamente isso. Ele é extremamente sensível à ocupação. Um átomo faz com que o espaço se expande. Um átomo sempre vai forçar o espaço a se expandir. Ou melhor, a estrutura atômica. Eu já expliquei que, na verdade, não espaço, é energia. A organização. Ou melhor, o correr que eu disse passa no ponto A a B, força o espaço a se expandir. Quando ele tenta voltar ao estado original, ele se reorganiza e gera densidade em um ponto específico. Um planeta surge justamente dessa organização sistemática. É porque ele está tentando voltar ao estado original, então ele se organiza e condensa a estrutura atômica em um ponto específico que força um tecido a afundar. E quando o tecido afunda, ele força a expansão do próprio universo, porque o espaço é extremamente sensível à ocupação. O tecido é rígido a respeito da dobradura. Ele não se dobra fácil, mas também não é rígido demais a ponto de não se dobrar. Ele não é uma tábua, mas não é extremamente maleável. Ele é rígido o suficiente para se dobrar e gerar órbita. Ele não se dobra de mais nem de menos, mas ele se dobra o suficiente para poder gerar uma órbita. É aquilo. Quando a energia... Vamos supor uma coisa. Eu jogo uma pedra. Jogo outras pedras, se organizam em um ponto. É mais ou menos isso. A energia está induzindo o átomo a voltar para o seu estado original. Então o átomo tende a se organizar em um ponto de estagnação estagnação específica que condensa e gera uma estrutura que consegue dobrar o tecido do próprio espaço. Ela tende a dobrar o espaço. Tende a dobrar o espaço, gerando a gravidade. Pronto, creio que já deu para entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer.